Porque em Vidas Secas, né, está retratado todo o problema da miséria, da pobreza, da saída, né, das pessoas do Nordeste para o Brasil. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. Você usou, vamos dizer, uma imagem mais bonita, né? Mais bonita, o gênio fora da garrafa. Eu usei já uma coisa assim mais usual, que é a pasta de dente fora do dentifrício. Eu quero informar a vocês que o ministro Pepe Vargas e seu ministério assumiram comigo o compromisso de ter 100 decretos. Ele tem um pouco mais, mas ele vai assumir um pouco menos. Porque, sim, ele tem um pouco mais de decreto, mas pode dar problema num e no outro. Né? Você pode estar no meio do decreto e naquele decreto dá um problema. Mas então ele assumiu 100 decretos líquidos, ou seja, 100 decretos já vendo os eventuais problemas que possam... Nós achamos que é importante a participação dos países emergentes e desenvolvidos na governança, tanto do Fundo Monetário como do Banco Mundial, e também temos um posicionamento muito claro a respeito da necessidade de cada país do mundo dar uma contribuição no que se refere ao crescimento econômico de todos os países do mundo. E porque hoje, porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia, tá? Porque eu vinha para ir. Você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Só através da educação que nós vamos estabilizar. E educação de qualidade. Senão você não estabiliza. Ou então a pessoa fica lá. Então, discutiam muito porta de saída. A grande porta de saída é uma porta de entrada, é a educação. A gente faz esses ajustes e correções para garantir que tenha mais oportunidade para os brasileiros e as brasileiras, porque nós iríamos acabar gente, eu engasguei comigo mesma. Por que nós vamos acabar e não expandir programas da importância do Minha Casa Minha Vida? Bom, livros, né? Eu estou lendo um livro, está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro e não lembro. Do Sandor Marai. O livro chama As Brasas. Isso mesmo, As Brasas. É talvez uma das... Assim, me impactou muito. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Me desculpem, não é $4 o milhão de BTU, nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar ali, dependendo. Se for contrato de longo prazo, pode até ser um pouco menor. Mas, na Ucrânia, pagam $13 o milhão de BTU. 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga?
Depois do furacão, aliás, 4:03 eu estou pensando no furacão, em Fukushima. Como é que chama? No Japão, o tsunami. Senhoras e senhores, eu quero começar contando uma história para vocês de uma mulher que estudou somente até a 5ª série ginasial. E, aliás, a 5ª série do curso fundamental, porque vivia na roça com mais 9 irmãos e não teve condições de continuar estudando. Mas essa mulher, eu vou tratar dela na próxima cerimônia que eu vou participar aqui em Campinas, que é a formação do Bolsa Família. Presidenta, como é que foi a conversa? Olha, a conversa foi uma conversa muito interessante. A primeira coisa é que eu era a primeira a ser recebida depois da entronização. E, inclusive, o Papa falou, você pode falar que é a primeira vez que eu estou recebendo alguém aqui. Olha, não dá para nem lembrar direito, ele é um Papa muito normal, viu? Muito. Ele fala um portunhol igual a gente. E ele entende português bem. Bem, ele não tem tradução. Uma coisa que para mim foi muito interessante, ele falou que teve um papeleiro vestido de papeleiro. Papeleiro é o nosso catador de papel. Ele trabalhava com papeleiro e teve um papeleiro aqui no dia da entronização, representando os papeleiros argentinos. E eu falei para ele que nós geralmente fazemos, como vocês sabem, o nosso Natal, nós fazemos uma missa sempre na época do Natal com os papeleiros. Isso é muito interessante. Ele me disse que ele vai comparecer a Aparecida. Ele vai fazer ele vai logo depois da grande participação dele ir em Aparecida, e até me lembrou que em 2007 ele esteve em Aparecida, me deu inclusive um livro que é a síntese do que eles fizeram em Aparecida em 2007, que foi uma conferência de bispos latino-americanos. E me disse assim, você não lê tudo porque você pode se aborrecer. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Olha, eu vou te falar, viu? Eu acho fantástico. Eu vou te falar o que eu acho fantástico. Eu fui para Zurique e para Davos. E tinha uma estrutura em Zurique e Davos. E não comparem o gasto em Zurique ou na Suíça com o gasto em Portugal, tá certo? Não vamos comparar. Agora, interessante que foram procurar meu gasto lá em Portugal e não em Zurique. A minha estrutura, aliás, até vocês lembram, houve aquela crítica violenta ao Aerolula, vocês lembram disso? Bom, o avião chamado Aerolula, ele não tem autonomia de voo, ao contrário dos aviões do México e de outros países, da Argentina. Aqui você vai achar vários aviões com maior autonomia que a minha. Eu, para ir, faço uma escala. Para voltar, eu faço 2, para voltar para o Brasil. Neste caso agora, nós tínhamos uma discussão. Eu tinha de sair de Zurique, podia ir para Boston, podia ir ou para Boston, até porque vocês vão perguntar, mas é mais longe, né? Não, a terra é curva, viu? Se hoje é o Dia das Crianças, ontem eu disse que o Dia da Criança é dia da mãe, do pai, das professoras, mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é algo muito importante.